Olá, eu sou Nilson Godoy, pastor da Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo, e com muita alegria chego até você através do programa Tenha Vida em Jesus. Bem-vindo ao programa. Queremos, nos próximos minutos, apresentar músicas, orações, leitura da Bíblia. Queremos crescer junto com você em direção a Deus e conhecendo a sua vontade. Que Deus nos abençoe no propósito que temos para esse programa. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida também. Venha conosco, tenha vida em Jesus. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado. O cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo. Minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Na, 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 dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. Minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Enfrentar a lida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração.
boca salta uma voz como expressão. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Receber convites é um privilégio. Graças a Deus, dezenas de pessoas têm atendido ao convite que a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo tem feito e têm comparecido ao templo da igreja. Reunimos-nos quarta-feira às 19 horas, domingo 9 e 19 horas. Nesses encontros temos estudo da Bíblia, oração, música. Existe uma escola de música funcionando na igreja. Temos também uma escola conveniada com a prefeitura, temos programas para crianças, temos várias atividades. A sua família será abençoada e por isso nós o convidamos. Compareça ao templo da Segunda Igreja Batista. Você já viu na parte de baixo do vídeo, o endereço é Rua Presidente Vargas, número 60, no bairro de Olaria, Nova Friburgo. Quarta-feira, 19 horas, domingo, 9 e 19. Será um privilégio recebê-lo. Parece que foi ontem quando tudo começou. No primeiro olhar, meu coração despertou. Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer. Correspondida, eu só queria você. Eu sei, os anos vão passar, mas juntos vamos caminhar. O amor não acabará. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. Foi com você
seu lado, amor. Meu amor, você chegou pra me completar e mudar a minha história pra sempre. Foi com você que eu descobri o verdadeiro amor. Agradeço a Deus que sonhou assim, fez você pra mim. Fez você pra mim. Ouvir a palavra de Deus é uma oportunidade que temos e Deus está interessado em que essa palavra chegue ao nosso coração. O dia 25 de fevereiro de 2014 é para mim e para minha família uma data muito especial. É que nesta data eu e a Lília, minha esposa, estamos completando 30 anos de casamento. Deus nos deu, a partir desse enlace, filhos abençoados. O Nilson Júnior, a Liliane, o Felipe e também 2 já estão casados com o Bruno e a Noemi. Eu sou feliz em meu casamento, louvo a Deus pela minha esposa e eu quero falar nesta ocasião sobre compromissos em família. Compromissos que assumimos diante de Deus em relação à família. Na verdade, compromissos de uma família, compromissos com a família e compromisso com o Deus da família. Quero ler o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. É uma pequena frase e a partir dessa frase eu quero meditar com você sobre esses compromissos que temos e quero desafiá-lo a buscar a felicidade em família que Deus tem reservado para todos os seus. Diz o texto de Josué 24, versículo 15, assim: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pequena frase, mas muito significativa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Destaco que o compromisso começa com cada um dos membros da família chamando para si a responsabilidade. Josué começa dizendo eu. O casamento hoje passa por sérias dificuldades quando cada um só pensa em si mesmo. Aliás, se não pensarmos no outro, o casamento não pode subsistir. Mas quando pensamos em compromisso, cada um precisa focar o seu compromisso, responder pelo seu. Quando se olha para as responsabilidades de cada um dos membros da família, a palavra mais importante é esta, o pronome pessoal, na primeira pessoa, eu. Se há alguma coisa a ser feita, você precisa dizer, conte comigo. Se algo não vai bem no meu casamento, a culpa pode ser minha. Se alguém precisa dar o primeiro passo, certamente será o meu passo. O casamento não suporta o jogo de empurra, vais tu, vou eu, vais tu, vou eu. Conta-se que um casal teve uma briga muito séria e os dois pararam de se falar. Nenhum dos dois queria tomar a iniciativa de resolver o problema, de perdoar, e até passaram a dormir em quartos separados. Antes de se deitar, porém, numa certa noite, o marido escreveu um bilhete e deixou em cima da mesa para sua esposa.
por favor, eu preciso acordar às 6 da manhã. Me desperte. E ele foi dormir tranquilo. Só que no outro dia acordou às 8 horas e correu para ver se havia colocado o bilhete em cima da mesa e deparou-se com um bilhete da sua esposa. Estava escrito: acorde, já são 6 horas da manhã. Meus amados, muitas vezes esperamos que o outro mude. Muitas vezes procrastinamos a solução dos problemas aguardando que o outro dê o primeiro passo. Mas nós precisamos assumir o compromisso, porque eu tenho uma responsabilidade grande, você também. Não combina com o compromisso que nós assumimos no altar o fato de esperarmos que o outro tome a iniciativa. Eu ajudo. Se for preciso, eu lavo a louça. Se for preciso, eu peço perdão. Eu estou pronto a dar o meu passo. Oração, cuidado com os filhos, trabalho, economia, tratamento com a sogra, paciência com parentes, cordialidade, compreensão, compromisso religioso, tudo isso exige o eu. Cuidado com o tu, com o ele, com ela. Lembre-se sempre eu. Por isso Josué disse: eu e a minha casa. Mas, quando falamos em compromisso, leva-nos a pensar no bem coletivo, na minha casa. Se há casamentos doentios, porque alguns cônjuges não pensam no eu, no seu compromisso, mas há também casamentos doentes, porque os cônjuges só pensam no eu. Solidariedade é o princípio da família. Eu e a minha casa. Eu preciso pensar nos outros. Montesquieu, filósofo, advogado, juiz, ele viveu no século XVII. Ele contava uma história simples, mas digna de toda reflexão. Um homem viajava e o seu caminho atravessava uma montanha. De repente, ele viu uma grande pedra que impedia o segmento do seu caminho. Ele sentou-se desanimado na estrada. Pouco tempo depois, veio outro homem e agiu da mesma forma, desanimado, sentados à beira do caminho. E outros chegaram também, e após algum tempo, vários homens estavam sentados, desanimados, porque uma pedra estava no caminho. Um dado momento, um daqueles homens pensou: por que não unimos os nossos esforços? Por que juntos não removemos a pedra? A ideia prontamente foi aprovada, segundo aquela história, e os homens passaram logo do pensamento para a ação e resolveram, porque a pedra foi afastada, e tranquilos e felizes, os viajantes continuaram a sua jornada. O pensador francês então concluiu a sua parábola: enquanto nós vivemos desunidos, cada um preocupando-se consigo mesmo, teremos apenas sofrimento, desgraça, opressão. Cooperação, solidariedade tem tudo a ver com a vida em família, com o casamento. O eu preciso pronunciar na hora dos compromissos, mas é preciso aprender a conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, nós. Nossa casa, nossa família, nossos alvos, nosso dinheiro, nossos filhos. Nossa família deve ser o foco de nossa agenda. Nossa família deve ser o foco de nossas preocupações. Enquanto eu estiver envolvido comigo, com o meu trabalho, com as minhas prioridades, eu estou atrapalhando a família. Mas mesmo quando eu estiver no meu trabalho, eu preciso pensar na minha família, como ela vai. Quando eu estiver me relacionando com os amigos, eu devo pensar como a minha família será impactada por causa dessa amizade que eu tenho.
Nós. Josué disse, eu e a minha casa. Mas a frase não terminou aí. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O compromisso em família ensina-me a servir. O serviço é a vocação da família, enquanto a sociedade busca ser servida. O segredo da família feliz é o compromisso com o servir. Serviremos, ajudaremos. Eu aprendi que um homem só tem o direito de olhar por cima da outra pessoa quando ele estiver disposto a olhar para ajudar ao outro a levantar-se. Nenhum de nós podemos nos considerar melhores do que os outros porque estamos prontos e temos a necessidade de nos servir. Deus fez a mulher porque o homem precisava de ajuda. Deus une o casal porque a mulher precisa de alguém que a sirva. Servir um ao outro, servir a família, servir a sociedade, servir a Deus, é o que vamos falar dentro desse programa. O pensamento coletivo, nós, já indica que enquanto um serve, o outro é servido. Enquanto um ajuda, o outro é ajudado. É isso que mantém um casamento firme por décadas. E Deus está desejoso. Na verdade, o que está acontecendo hoje não é uma decadência do casamento, porque o número de casamentos se mantém quase o mesmo. Mas o que está acontecendo é uma falta de disposição para servir, uma falta de compromisso com as responsabilidades pessoais, uma falta de visão do todo, do coletivo. Estamos na era dos direitos individuais e o direito da minoria. Estamos na era em que todos queremos ser servidos e levar vantagem. Mas servir é a oportunidade de sermos felizes. Coloque na sua vida o propósito de ser bênção. Deus fez você não para encher-se, não para envaidecer-se, não para ser servido apenas, mas para que você pudesse ser útil nessa sociedade. Numa colmeia, pode existir cerca de 70 mil abelhas que exercem diferentes funções. As operárias, aquelas recém-nascidas, são as que alimentam as larvas, cuidam da colmeia, trazem comida para todos os habitantes da comunidade. Elas começam como faxineiras, limpando a colmeia, tirando os resíduos, tirando as células onde estão os ovos, limpando as células onde estão os ovos. Depois, elas passam a produzir o mel, passam a produzir a geleia real que serve para alimentar as abelhas rainha. Também trabalham como babás, cuidando e alimentando as abelhinhas com o pólen e com o mel. Com 10 dias de vida, elas se tornam construtoras, começam a produzir cera, o que lhes permite construir e remendar as células da colmeia. Tudo na colmeia reflete ordem, equilíbrio. As operárias também são as que saem da colmeia para buscar matéria-prima indispensável para a produção do mel e da cera. Embora a abelha tenha uma vida curta, de 5 semanas apenas, elas não se cansam de trabalhar para o bem-estar de toda a equipe, de toda a colmeia. Nós precisamos aprender a servir os filhos, os pais, os irmãos. Nós precisamos aprender a ser úteis e não ficar esperando apenas que o outro nos sirva. Mas eu quero destacar um dos compromissos da família, que é o de servir a Deus e servir diante de Deus a toda a sociedade. Disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é a prioridade da família e não uma prioridade.
Não existe casamento feliz só entre o marido e a mulher. Não existe família feliz apenas com a existência do pai, da mãe, dos filhos. É preciso ter a presença de Deus, ela é indispensável. Diz a Bíblia que Deus faz o sol se levantar sobre justos e injustos. Ele abençoa a todos. Não existe compromisso perfeito sem a intervenção divina. Servimos a Deus enquanto servimos uns aos outros, mas nós precisamos saber o que Deus espera de mim. Qual é o alvo de Deus para mim? Deus se agrada do amor, Deus se agrada da ajuda mútua, Deus se agrada da solidariedade. Josué, o autor dessa frase, estava apelando ao povo para deixar de servir aos outros deuses e servir somente ao Deus de Israel. Ele estava falando contra a idolatria. Na verdade, idólatra não é só aqueles que têm ídolos, imagens na sua casa. Diz a Bíblia que aquele que coloca prioridades na sua vida, cuja prioridade não é Deus, ele é um idólatra. O avarento, por exemplo, aquele que é avaro, ele comete um tipo de idolatria, é o que está escrito na Bíblia. Torna-se o nosso Deus aquilo que toma a primazia, aquilo que toma a prioridade. Torna-se o nosso Deus aquilo que nos faz desobedecer a ordem, a palavra, os princípios de Deus. Torna-se o nosso Deus aquilo em que damos mais valor, aquilo que toma a maior parte dos nossos planos, aquilo que recebe a nossa prioridade. Família, para sermos felizes, precisamos priorizar a Deus, a sua palavra, o seu querer, os seus princípios. Muitos têm um Deus na mente e um outro Deus na prática. Josué disse certa vez, Josué capítulo 24, 14, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. O compromisso que leva à felicidade exige que falemos o eu, assumindo as nossas responsabilidades, que falemos o nós, pensando nos privilégios e nas oportunidades, que falemos o tu, Senhor, com intimidade, com responsabilidade ao pensarmos na religiosidade e nos seus compromissos. Nós precisamos aprender a usar essas palavras e a assumir esses compromissos conosco mesmo, com a nossa família, com a sociedade e com Deus. Só conseguimos levar a cabo nossos compromissos um com o outro quando os nossos olhos estão voltados para Deus e para a sua vontade. Deus, o nosso Pai, querendo restaurar o nosso relacionamento com Ele, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, o qual veio buscar e salvar o que estava perdido e resgatar o relacionamento com Ele. Aliás, religião significa isso, religação do homem com Deus. E como a família é um propósito de Deus para o homem, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e providenciou a família. Nós precisamos buscar a família feliz e essa família precisa ter compromissos com responsabilidades, compromisso com toda a família, compromisso em servir e servir a Deus. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele morreu para que crucificássemos as nossas mortes, as nossas tristezas, as nossas incertezas. Um compromisso com Jesus, a entrega do coração a Ele, ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós mesmos, a sermos altruístas, amorosos, dedicados e pensarmos sempre no bem coletivo. Sejamos fervorosos, tementes a Deus, obedientes em nosso relacionamento com Ele e que a sua família seja feliz. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me concedeu de ter uma esposa, ter filhos e sermos felizes. E estamos completando 30 anos de casamento. Que Deus o ajude da mesma forma e que juntos ajudemos a nossa sociedade a darmos passos concretos em direção à felicidade. E isso deve basear-se nos princípios de Deus para todos nós. Que Ele nos abençoe. Tenha vida em Jesus. Amém.